Existe um momento na vida em que a esperança se esvai completamente. Um momento em que olhamos ao redor e percebemos que não há mais forças, não há mais saídas. Esta é a história de um homem que chegou ao limite absoluto da existência humana. Um homem esquecido pelo mundo, abandonado pela sorte, vivendo seus últimos dias em uma casa de madeira no meio do nada. Mas o que aconteceu naquela noite fria de junho desafia toda a lógica. E até hoje, quem conhece essa história se pergunta: foi um milagre ou foi algo muito maior do que nossa mente consegue compreender? Seu nome era Antônio, 74 anos de idade, mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira na roça. Antônio morava sozinho há mais de uma década, desde que sua esposa Maria faleceu. Os filhos haviam partido para a cidade grande em busca de uma vida melhor. As visitas foram diminuindo, primeiro mensais, depois apenas em datas especiais, até que se tornaram raras como chuva no sertão. A pequena propriedade ficava a quase 15 quilômetros da cidade mais próxima. Ao redor, apenas mato, silêncio e solidão. Nos últimos 2 anos, tudo havia desmoronado. Primeiro, as dores nas costas que não passavam. Depois, a artrite em suas mãos. Levantar uma enxada se tornou impossível. A plantação definhou. As galinhas morreram. E suas economias se esgotaram com remédios que não resolviam nada. A aposentadoria mal dava para o básico. Carne era um luxo que ele não via há meses. E o pior era a certeza de que ninguém se importava. Antônio estava completamente só. Foi em uma noite de junho que tudo mudou. Uma noite particularmente fria, com o vento uivando entre as frestas da casa. Antônio estava deitado, coberto com um cobertor fino. As dores eram insuportáveis. Ele não havia comido nada substancial em 2 dias. Não porque não quisesse, mas porque não tinha mais nada. Naquela noite, pela primeira vez, Antônio considerou que talvez fosse melhor não acordar no dia seguinte. Ele havia lutado a vida toda. Mas ali estava, no fim da linha, sozinho, com fome, com frio. Qual era o sentido de continuar? Mas então, algo estranho aconteceu. Ele ouviu passos na varanda, passos firmes, calmos. Seu coração acelerou. Então, 3 batidas na porta, firmes, mas gentis. Antônio quis levantar, mas seu corpo não obedeceu. E a porta se abriu. Simplesmente se abriu. E ali, no vão da porta, iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum, estava um homem. Alto, roupas simples, olhos profundos. Antônio sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Uma paz inexplicável. O homem entrou e sentou-se ao lado dele. Com uma voz suave, mas profunda, disse: "Você não está sozinho. Nunca esteve." Antônio sentiu lágrimas rolarem. Lágrimas de anos de solidão derramando-se. "Quem é você?" perguntou com a voz rouca. O homem sorriu. "Você sabe quem eu sou." E Antônio sabia. Aquele era aquele sobre quem sua mãe contava histórias. Aquele em quem havia acreditado durante toda a vida. Aquele que nos últimos meses ele duvidou que ainda se importava. "Por que eu? Por que você viria até um velho inútil como eu?" O homem apertou sua mão. "Você acha que existe alguém esquecido para mim? Antônio, eu vim até aqui porque você importa, porque sua dor importa, porque seu sofrimento não passa despercebido." As palavras caíram sobre Antônio como chuva em terra seca. "Mas eu não tenho mais nada, não tenho mais forças. Como vou continuar?" O homem caminhou até a cozinha vazia e voltou com um pão fresco, ainda quente. "Coma", disse, partindo e oferecendo. Antônio comeu, e com cada pedaço sentia não apenas seu estômago sendo preenchido, mas sua alma sendo renovada. "E quanto aos seus filhos, eles não te esqueceram. O amor que você plantou neles ainda está lá. E vai despertar, porque o amor verdadeiro nunca morre."
O que eu devo fazer? Perguntou Antônio. Descanse, amanhã quando o sol nascer, caminhe até a cidade. Procure a igreja no centro da praça. Fale com o padre e observe como a providência se desdobra. Antes de partir, o homem colocou a mão sobre a cabeça de Antônio. Lembre-se, mesmo quando você não me vê, eu estou aqui. E quando achar que chegou ao fim de suas forças, é exatamente aí que minhas forças começam a agir. E então, silenciosamente partiu. Naquela noite, Antônio dormiu profundamente. Quando acordou, sentiu algo extraordinário. As dores ainda estavam lá, mas havia força, uma força interior inexplicável. Levantou-se, vestiu suas roupas e começou a caminhar. 15 quilômetros. Para um homem de 74 anos, faminto, parecia impossível, mas ele começou. Um passo de cada vez. Quando sentia que ia desistir, lembrava das palavras e continuava. Levou quase 4 horas, mas ele chegou. No centro da praça estava a igreja. Antônio entrou. O padre estava em oração. Quando o viu, perguntou: "Posso ajudá-lo?" E Antônio contou tudo. Sobre sua solidão, sobre a visita misteriosa, sobre o pão, sobre a força que o trouxe até ali. O padre ouviu em silêncio. E quando Antônio terminou, havia lágrimas nos olhos do padre. Sabe, há 3 dias, durante minha oração, senti uma urgência forte, uma voz dizendo que alguém precisava de ajuda. E você apareceu. O padre fez algumas ligações para a assistência social, para voluntários da paróquia e para os filhos de Antônio. Em menos de 6 horas, o filho mais velho estava dirigindo freneticamente. Os outros organizavam ajuda. A paróquia arrecadou comida, remédios, organizou visitas regulares. Quando o filho chegou, caiu de joelhos diante do pai pedindo perdão. Perdão por ter se afastado, por ter esquecido do que importava. E Antônio simplesmente o abraçou. Você está aqui agora. É isso que importa. Nos dias seguintes, tudo mudou. O filho mais velho se mudou para perto. A casa foi reformada. Mas mais importante foi a mudança no coração. Antônio não estava mais sozinho. Havia redescoberto que era amado. Sempre havia céticos dizendo que ele havia delirando. Mas Antônio não se importava. Ele havia vivido aquela experiência. E depois que sua história se espalhou, outras histórias surgiram. Pessoas que também receberam ajuda misteriosa em momentos de desespero. Coincidências? Talvez, ou talvez não. Hoje, aos 76 anos, Antônio ainda vive na roça. Mas não é mais um lugar de desespero, é um lugar de paz. Seus filhos visitam regularmente. Os voluntários passam toda semana. Ele voltou a plantar. E toda noite, antes de dormir, olha para aquela porta e sussurra: obrigado. Obrigado por não ter sido esquecido. Obrigado pela força. Obrigado pela segunda chance. A história de Antônio nos ensina algo profundo. Ensina que muitas vezes é necessário chegar ao fundo do poço para descobrir que existe um chão sólido embaixo, que é preciso perder tudo para perceber o que realmente importa. E que às vezes, quando menos esperamos, quando já desistimos, é exatamente quando o milagre acontece. Não um milagre espetacular, mas um milagre silencioso que muda tudo. Um encontro, uma presença, uma palavra, um pão e a coragem para dar mais um passo. Então, da próxima vez que você se sentir completamente só, lembre-se de Antônio. Lembre-se que mesmo no lugar mais remoto, mesmo na noite mais escura, há alguém que vê, que sabe, que se importa. Chamem de milagre, chamem de providência. Antônio chama de amor. O amor que nunca desiste, nunca abandona, nunca esquece, mesmo quando nós mesmos esquecemos de acreditar nele.